Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Pro Marcela e hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar de um tema super interessante, que é a expansão do comércio e das rotas marítimas. A gente já estudou um pouquinho da humanidade, como começou, lá desde o homem das cavernas até os dias de hoje, e nós estamos avançando. Como é que o ser humano e as civilizações foram evoluindo ao longo do tempo? Nós já aprendemos que no começo o homem vivia nas cavernas, depois ele começou a caçar para sobreviver e colher os alimentos que existiam no próprio local. Quando esses alimentos acabavam, eles iam se mudando de lugar em lugar. A gente chama isso de nomadismo. Depois começou a fase da agricultura, quando o homem começou a plantar e se estabelecer num lugar só, até que ele começasse a formar ali comunidades, pequenas cidades. Nós já vimos tudo isso. Só que viver em pequenas cidades ainda não era suficiente para o homem. E aí ele começou a expandir, ele começou a viajar, aumentar e começou a trabalhar com comércio. Aquilo que ele produzia, ele vendia, e aquilo que ele não conseguia produzir, ele ia atrás e comprava. Então, com isso, o homem começou a desenvolver o quê? Embarcações para viajarem e conseguirem encontrar os produtos que eles procuravam. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o comércio e essa ocupação do espaço? Bora lá! O comércio marca a história da humanidade também, assim como a agricultura, a pecuária, o nomadismo e tudo isso que nós já estudamos. A princípio, as relações de comércio elas ocorriam entre os grupos que moravam bem pertinho, bem próximos. Com o tempo, esses mercadores, esse pessoal que trabalhava com comércio, eles passaram a levar os produtos deles pelo mar ou pela terra, por regiões cada vez mais distantes, cada vez mais longe. Então, na região do Mar Mediterrâneo, esse mapa que vai aparecer aí com o Mar Mediterrâneo, o comércio ocorreu de maneira intensa, envolvendo vários povos antigos, como os fenícios, né? E as trocas comerciais, elas permitiam também a divulgação de outras línguas, costumes e culturas. Eles começavam a aprender a língua de outros povos, costumes, os alimentos, comidas diferentes, trocavam receita, trocavam música. Olha que legal! Até o século XV, esse comércio marítimo entre a Europa e a Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. Por ali, os mercadores, eles traziam tecidos de seda, tapeçarias, pedras preciosas, porcelanas e especiarias que elas eram vendidas em toda a Europa. Essas especiarias eram super importantes, vinham lá da África e da região que incluía territórios que hoje correspondem ao Japão, a China, a Índia e a Indonésia. Agora vocês já sabem que em geografia nós estudamos o mapa mundi, não é? Já sabem onde fica essa região. As especiarias são produtos como cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre, baunilha. Elas eram usadas para temperar e conservar os alimentos, porque naquela época não tinha geladeira, gente. Então eles conservavam assim. Esses produtos conseguiam ter uma sobrevida, durar mais tempo usando esses temperos e essas especiarias. Essas especiarias também eram usadas na fabricação de remédios, de perfumes, e elas eram muito caras naquela época. Hoje é baratinho comprar canela, comprar baunilha, mas naquela época era muito caro porque era difícil de produzir. Então, no mercado europeu, era muito difícil trazê-las de lugar distante, transportar, elas eram pouco acessíveis, por isso também eram muito caras. Então, esse comércio das especiarias, eles eram artigos de luxo, assim como tapetes, tecidos, que eram difíceis de produzir também naquela época. Então, esse tipo de negócio trazia muito dinheiro, era muito lucrativo. E era controlado pelos mercadores árabes, italianos, lá das cidades de Gênova e Veneza, e eles dominavam essas rotas marítimas do Mar Mediterrâneo.
muitos países também queriam participar desse comércio, que era muito vantajoso. Todo mundo queria. Mas para isso era preciso criar uma nova rota marítima, porque aquela rota era toda controlada. Então, muito empenhados, empolgados para chegar até as Índias, outros povos lá da Europa, como os portugueses, eles enviaram embarcações, barcos, navios, para contornar, dar a volta lá na África pelo Oceano Atlântico. Depois de muitas expedições e aventuras, o navegador português chamado Bartolomeu Dias conseguiu, lá entre os anos de 1487 e 1488, alcançar o temido Cabo da Boa Esperança, lá no sul da África. Eles achavam, gente, que depois desse Cabo da Boa Esperança tinha um precipício que os barcos caíam lá e morria todo mundo, mas isso não é verdade. E eles descobriram na prática. 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo caminho, ele alcançou finalmente Calicut, lá na Índia, uma importante região que fornecia especiarias. E esses lucros, esse dinheiro que eles conseguiam com todas essas expedições e viagens, foram reinvestidos em outras expedições, em outras aventuras marítimas que ajudaram Portugal a se tornar o maior centro europeu do comércio de especiarias lá do século XVI. Esses portugueses não eram mole não, hein, gente? Então, com essas informações, vocês vão fazer as atividades de hoje. Qualquer dúvida, me enviem no WhatsApp, tá? E vocês vão fazer a atividade do material anexo que vai aparecer aí na tela. Nesse material anexo, vocês vão receber um mapa com essas rotas marítimas. Então, tem a rota de Bartolomeu Dias, tem a rota da viagem de Vasco da Gama, tem também as rotas de comércio a partir de Gênova e de Veneza. Então, vocês vão observar com bastante atenção esse mapa, já tem elementos que vocês conhecem bem, tem a Rosa dos Ventos ali embaixo no cantinho, do lado esquerdo, tem o Oceano Índico, o Mar Mediterrâneo que está dividindo ali a África e a Europa, tá legal? Então, olhem com bastante atenção esse mapa e vocês vão responder as perguntas da número 2. O que são especiarias? Para que elas são utilizadas? Por que muitos países europeus precisavam encontrar uma nova rota marítima? Quais foram as principais mudanças de percurso entre as rotas marítimas representadas no mapa? Então, se você não prestou atenção na aula, volta o vídeo, que no vídeo estão todas as informações que vocês vão precisar para responder essas questões, tá bom? Então, boa atividade para vocês. Um beijãozão. Tchau, tchau.